O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou em entrevista ao Diário do Grande ABC na sexta-feira 29 que dar o indulto ao presidente Jair Bolsonaro seria seu primeiro ato se fosse eleito ao Palácio do Planalto. O chefe do executivo paulista ainda afirmou não confiar na justiça e não ver elementos para a condenação do 01. Abre aspas. Na hora, primeiro ato, porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado. Fecha aspas, disse Tarcísio ao ser questionado sobre um eventual indulto. Agora, a blogueira Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, disse que entrou em contato com ministros do STF e foi avisada que o indulto presidencial para Jair Bolsonaro seria considerado inconstitucional. Isso foi o governador de São Paulo, que disse que o seu primeiro ato, se for eleito presidente, vai ser assinar o indulto ao Bolsonaro. Só que esse primeiro ato, o Megali, se ocorrer, se ele for eleito, primeiro, se ele for escolhido candidato, segundo, se for eleito, terceiro, se de fato assinar esse primeiro ato, vai ser um primeiro ato declarado nulo pelo Supremo Tribunal Federal. Eu estive em Brasília na semana passada, conversei com diversos ministros do Supremo sobre isso, inclusive, e eles me falaram exatamente isso, né? Em diversas votações, sobre 8 de janeiro, sobre outros casos de indulto, os ministros já se manifestaram que não existe indulto, Megali, para crimes contra a democracia. Isso não está na Constituição de forma explícita, porém nos votos, diversos ministros já afirmaram que isso está implícito, né? Que é o óbvio, porque é considerado um crime gravíssimo, né? Em outros códigos, em outros regramentos, um dos crimes mais graves que alguém pode cometer. E, portanto, não é passível de anistia, de graça ou de perdão. O próprio ministro Luiz Fux, olha que curioso, Megali, em quem os bolsonaristas apostam suas fichas, né, nesse julgamento, acham que ele vai pedir vista, que ele vai protelar, que ele vai inocentar, ou que se ele não conseguir inocentar vai diminuir penas. O próprio ministro Luiz Fux já afirmou em um outro julgamento, não existe indulto para quem quer acabar com a democracia brasileira. Então esse caminho, Megali, não existe hoje, né? Esse caminho só poderia ser aberto na seguinte circunstância, com uma mudança radical na composição do Supremo Tribunal Federal. No próximo mandato, no mandato do próximo presidente eleito, 3 ministros se aposentam, então você indica 3. No mandato seguinte, mais alguns se aposentam, e você indica e faz a maioria, você muda totalmente a composição do Supremo, imaginando que você vai colocar só juristas radicalmente bolsonaristas que apoiariam o indulto. Então, hoje, isso não existe, né? Seriam necessários 8 anos para talvez mudar a composição do Supremo para uma composição que aceitasse o indulto. Então, esse caminho está fechado hoje, né? Então, não há... Você não tem nem garantia de que o próximo presidente vai ser bolsonarista, quanto mais 2 presidentes bolsonaristas seguidos para mudar o Supremo a esse ponto. Portanto, hoje o indulto, perdão, a graça, a anistia são meras ilusões, Megali, vendidas ao eleitor.